Esse é o início de um projeto que, uma vez por mês, eu queria, de alguma maneira, compartilhar algumas coisas que, para quem é da área da saúde, é uma coisa relativamente que a gente vê todo dia. Por exemplo, vocês sabiam que num poste de luz tem 60 Hz de energia? Eu não tinha a mínima ideia disso. Mas para quem é da parte da engenharia, parece que isso é uma coisa tão óbvia. E eu falei, gente, e se a gente começasse a compartilhar coisas que nós da parte da saúde mental, da psicologia, fossem tão claras, que são aplicadas no dia a dia e pudesse ser compartilhada de alguma maneira. E eu queria começar esse tema falando que se eu tivesse aqui fazendo essa palestra e começasse pensando que ao longo do dia tivesse pensamentos do tipo, mas eu acho que eu não vou dar conta. Nossa, vai ser muito difícil. Meu Deus, eles não vão gostar do que eu falo. Se eu estivesse alimentando todos esses pensamentos, eu ia achar 1 milhão de desculpas para não vir aqui falar para vocês hoje. E essa é a proposta do tema que a gente vai falando. Então, se eu começo a acreditar nessa história que a nossa cabeça cria, a gente começa a viver através da nossa dor. E esse é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Viver através da dor significa que toda a lente que eu uso para enxergar o mundo, de alguma forma vai estar pautada nisso. Então, hoje eu estava conversando com um senhor, ele tem 83 anos, e é um senhor muito sábio, acho que é a pessoa mais sábia que eu já conheci assim na vida. E esse senhorzinho estava me dando um exemplo da Mulher Maravilha. Todo mundo conhece? Mulher Maravilha. Imagina se a Mulher Maravilha chega lá numa batalha e aí ela começa a pensar, meu Deus, mas esse adversário é muito forte. Nossa, esse laço que eu tenho não vai dar certo. Qual que é a chance da Mulher Maravilha chegar e fazer o papel que ela tem que fazer? Não vai cumprir o seu objetivo. E o que significa isso? Que se a gente não aceita, se a gente não olha, é porque aí a gente começa a achar que é uma coisa real. E esses tempos para trás eu estava numa palestra de um neurocientista que se chama Miguel Nicoleles. Na Copa de 2012 ou 2014? 14? Na Copa de 2014, ele foi um cientista que fez o primeiro interface cérebro-máquina. E nessa Copa, ele conseguiu, imagina, naquela época, ele criou um exoesqueleto que um jovem paraplégico poderia levantar, andar alguns passos e chutar uma bola. E ele coloca que a interpretação de mundo que a gente tem, ela provém dessas informações que estão aqui na nossa cabeça. Então, toda essa realidade que a gente entende, que a gente compreende, ela começou de algum lugar. E ela existe única e exclusivamente na nossa cabeça. Ela não existe em outro lugar. Então, se a gente começa a achar que essa dor ou essa história que a gente cria para nós mesmos, ela é real, não está passando. Como que fala? Acessou. Passou. E se a gente começa a achar que ela não é real, ela se torna o óculos pelo qual a gente interpreta o mundo. E aí a gente começa a ter uma coisa que antes eram as expectativas não correspondidas sobre o mundo, sobre como eu deveria agir, sobre como eu deveria funcionar. Por exemplo, se eu tenho uma expectativa que um devido relacionamento funciona, um relacionamento afetivo, deveria funcionar de determinada forma, mas porventura ele não funciona, ele sai daquilo que eu imaginei, eu me frustro. E começo a achar que de alguma maneira tem alguma coisa que está dando errado comigo. Então, essa dor que a gente tem das coisas não funcionarem como a gente espera, ela não vira mais uma parte da nossa vida. Ela vira o centro. E aí o conceito de fusão significam duas coisas que se juntam. Tem uma palavra que eu aprendi em algum lugar e eu adoro, que é uma amálgama. Amálgama significa junção de elementos heterogêneos que formam um todo. E quando a gente começa a não entender que essa dor e que essa construção que eu fiz da realidade é uma parte da minha interpretação de mundo, eu começo a me frustrar. E aí essa lente começa a ser a minha vida. Começa a ser a forma que eu me relaciono com o mundo
e a forma como eu vou vivendo todas essas coisas. Então, se a gente começa a pegar, por exemplo, esse exemplo do relacionamento. Se eu tenho essa expectativa que eu tenho um namorado e ele deveria me tratar de X forma. Se ele não me trata e eu começo a ficar extremamente frustrada com isso, eu começo a entender que essa visão que eu tenho de mim e como eu achava que deveria ser, vai se alastrando para as outras áreas da nossa vida. Então, se você pegar uma pessoa que acabou de terminar um namoro e oferecer para ela, história de um paciente, ele tinha acabado de casar, só que aí ele estava numa situação complicada no trabalho, foi lá para o Nordeste, acho que era Natal ou João Pessoa, naquele mar maravilhoso e estava incomodado com o calor. Foi para ir para a praia e ficou incomodado com o calor. Estava incomodado e só ficava no ar-condicionado. E aí, quando a esposa ia falar alguma coisa, ele brigava com a esposa. Então, essa pessoa, ela começa a entender que a vida e a dor são a mesma coisa. E essa interpretação que a gente tem da realidade é a única fonte que a gente tem de conviver com a nossa vida. E aí começa a dar ruim. Porque a gente está fundido com essa ideia que a gente teve e que a gente construiu. Então, voltando no início. Se eu alimentasse ao longo do dia pensamentos de que eu não sou capaz, de que eu não posso, vai ser muito difícil, eu vou falar alguma coisa e vou me julgar, no mínimo, se eu aparecesse aqui, eu ia começar falando com voz trêmula, meio nervosa, ia achar algum jeito de não vir, ia me embolar nas palavras. E tudo isso começa com um pensamento e com uma interpretação. Então, isso começa a levar para outras áreas da nossa vida. E aí a vida que minimamente ela é dividida em etapas, ela começa a ser uma coisa muito rígida e muito difícil, porque a gente contamina. Essa é uma tendência natural dos seres humanos. E uma coisa que eu falo com os meus pacientes é que nós funcionamos por padrões. E é por isso que, quando eu estou com um paciente em 1 hora de sessão, eu sei como ele funciona com a família dele, no trabalho, no relacionamento, o que quer que seja. Porque esses padrões, eles são muito repetitivos e eles são muito certos. Então, quando a gente entende um modo de funcionamento no trabalho, fica muito claro da gente entender um modo de funcionamento no relacionamento. E se esse padrão do trabalho eu consigo melhorar ele, a tendência é que isso se generalize para o relacionamento e para outros aspectos da vida. Porém, seres humanos que somos, não gostamos de sentir dor. E aí ontem, eu estava com uma paciente, que ela é engenheira, e aí a gente estava conversando que em determinado momento da vida dela, ela estava num relacionamento e, nossa, essa semana bastante paciente me falou de relacionamento, estou com isso na cabeça. E aí ela estava numa situação complicada e começou a ficar muito ansiosa. E aí ela falou que nisso ela buscou ajuda. Primeira vez que ela procurou terapia em 2017. Aí eu fui perguntar, tá, mas você buscou terapia porque você queria melhorar seu relacionamento ou porque você queria ficar livre da ansiedade? Aí ela, porque eu queria ficar livre da ansiedade. E é como se essa fosse a solução mais lógica que a gente tem na nossa cabeça. A gente começa a pensar, mas eu não quero ficar triste. Mas eu não quero ter medo. Eu não quero ter raiva. E a gente começa nesse processo de pegar essa interpretação que o medo nos traz e levar para outras áreas da nossa vida. E essa é a fusão. Então, aplicação prática na vida é quando, em algum determinado momento, vocês se perceberem em algum conflito, pensa uma outra área da vida, por exemplo, conflito no trabalho. Pensa em outra área da vida e percebe que não vai ser tão simples de lidar como você lidaria em um momento que você está relativamente mais tranquilo, mais de boa, que está lúcido. E assim, se eu começo a achar que a minha interpretação de mundo está difícil, eu vou lidar muito bem ou eu vou querer fugir disso que está doendo? A gente foge? A gente foge. E aí eu queria pedir 2 objetos aleatórios. Alguém me fala aí, 2 objetos. Copo, outro. Cadeira. Crie uma história com copo e cadeira. Pode ser qualquer pessoa.
Pronto. Menos de 1 minuto? Que você criou essa história? Isso provém de uma teoria que se chama teoria das molduras relacionais. E ela estuda como o nosso pensamento faz conexões de uma forma tão rápida que a gente nem se dá conta. Então, se eu tenho um problema no meu relacionamento, se eu terminei um relacionamento e ele tinha a ver com esporte, se alguém me chamar para, sei lá, ir nadar no dia seguinte, a chance da gente não querer ir é muito grande, porque uma coisa está ligada na outra. E a gente associa assim. E o problema é que, como a gente faz essas ligações muito rápido, qualquer coisa que de alguma forma nos oriente para esse lugar começa a ficar muito pesado. E aí a gente vai vivendo numa vida relativamente inflexível, porque a gente não sabe muito bem mais como lidar com isso. Então começa a ficar pesado. E aí qualquer coisa que me lembre, eu evito. Então, qual que é o ponto disso, né? Geralmente, se uma pessoa chega para mim, ela chega frustrada, chateada com alguma coisa, com julgamento e uma sensação de fracasso. E é isso que ela vem me falar. Então, ela me fala tudo isso. Esse é o momento que a pessoa procura terapia. Só que quando a gente vai investigar o que está acontecendo, o ponto é um casamento que está adoecido. E aí eu vou aproveitar e usar um exemplo de uma paciente que a gente olhou para a relação do casamento dela, e aí teve uma época da vida que o marido ele estava tendo umas umas atitudes em relação à filha que não estavam bacanas. Que era uma questão de educação que precisava que essa paciente falasse com esse marido. Só que ela não sabia muito bem que dava para falar ou qualquer coisa do tipo. E aí, ela estava me contando que teve um momento que ela estava almoçando com o marido e a cabeça dela começou a ter tanto pensamento tão acelerado que ela batia na cabeça assim e fala, para de pensar, dá um tempo, desliga. E se a gente fosse olhar a fundo, o problema não eram os pensamentos. Mas percebam como esses pensamentos acelerados, eles tiravam o foco do que realmente estava acontecendo, que é esse baú trancado. O baú trancado é o que está precisando ser olhado. Mas o que as pessoas olham geralmente é a ansiedade. Coitada da ansiedade. Gente, o tanto de gente que procura terapia porque está com ansiedade. E eu falo, graças a Deus você está com ansiedade, a gente precisa ter ansiedade. Somos seres humanos. Deixa eu mostrar um gráfico para vocês. Esse gráfico aqui é de um cara que chama Sapolsky. Ele é um biólogo, né, que estuda essa parte. E aí ele foi fazer uma pesquisa com macacos para estudar a quantidade de estresse deles. Aqui é a quantidade de cortisol e aqui é a relação que eles têm com o estresse. E aí eles perceberam que os macacos que tinham só essa quantidade de estresse, eles tinham uma ativação frente à vida muito pequena. Então era aqueles macacos que ficavam mais paradão, sabe? Que não ia procurar procriar, não ia procurar alimento, ficava assim. E os macacos que tinham muito estressores, então a quantidade de estressores, eles ficavam muito estressados e aí também não funcionava. Comprometia da mesma forma. E aí, esse cara, ele percebeu que a gente precisa de estresse, que essa é uma quantidade suficiente. Ninguém vive sem estresse. Porque se minimamente eu não tivesse ficado ansiosa para vir aqui falar, não ia ter por que eu ter preparado, não ia ter por que eu ter estudado. E se a gente olhar para a nossa vida, com certeza vão ter momentos que a gente precisou se esforçar um pouquinho mais para chegar naquilo que a gente estava precisando. Então, isso é necessário. Agora, qual que é o ponto? Se eu não assumo, porque eu não sei e não tenho ferramenta para perceber que o problema é o casamento adoecido, a gente começa a tentar, de alguma maneira, não olhar para isso que está acontecendo. E aí o ser humano é uma máquina incrível porque ele encontra muitas formas de fazer isso. A primeira é racionalizar. Sabe aquela ideia que a gente conta pra gente mesmo? Por exemplo, eu comecei falando para vocês que eu poderia achar alguma desculpa para não vir aqui, se eu tivesse com muito medo e muito nervosa. Gente, e as desculpas, elas são muito dignas. Elas são muito nobres, elas são muito elaboradas. Tipo, uma pessoa que deve dinheiro.
que tem essa coisa do devedor compulsivo. A pessoa cria uma história muito bem elaborada e justificada para falar e explicar por que ela continua fazendo isso. A pessoa que não consegue ficar solteira, que não consegue ficar sozinha. Cara, ela dá uma volta que eu fico assim, eu falo, nossa, muito bom. Só que isso não te leva para onde você está querendo ir. E essa é a pergunta central. Beleza, toda essa justificativa e essas racionalizações, porque é uma coisa mais elaborada, te leva para onde você está querendo chegar? E esse que é o ponto. Não é se vale, se não vale, se está certo, se está errado, se o Papa aprova, se não aprova, se a mãe... Não é nada disso. É sobre a sua vida. Porque no final das contas, quem olha no espelho e vê que a vida não está como gostaria que estivesse, é cada um. Quem deita a cabeça no travesseiro e tem aquele mínimo, né, aquele súbito momento de clareza e percebe que as coisas não estão como gostaria, é a própria pessoa. A gente minimiza. A gente fala que é menor, que não é para tanto. É exagero da minha cabeça. Não, ele gritava comigo, né, às vezes numa questão de relacionamento. Ele gritava comigo, mas é porque ele estava estressado por causa do trabalho. A gente desfoca. Eu tive uma paciente que a gente precisava fazer uma coisa que a gente faz, chama linha da vida. Então a gente organiza os fatos históricos da vida dessa pessoa para ter uma clareza dos acontecimentos. E aí seria muito interessante fazer isso com essa paciente, já estava na hora. Gente, mas todo dia que eu chegava para fazer, chegava com essa cartolina, foi na época da faculdade. Toda vez que eu chegava com essa cartolina, ela criava alguma crise na cabeça dela, que aí começava a chorar, a gente tinha que lidar com a crise e não olhava para a bendita linha da vida. E não olhava para a história dela. A gente culpabiliza o outro. A gente fala que o problema é o outro. Essa semana eu estava com uma paciente que ela super bem sucedida na vida, sabe? Tem uma filhinha super bonitinha, ascendeu muito profissionalmente. E aí o cara já provou por A mais B mais C que não quer nada com ela. Ela queria ter outro filho, ele não quer. Quando ela engravidou, ele falou, você acabou com a minha vida, aquela coisa. E aí, ela chega pra mim e fala, não, eu vou voltar com ele, tá tudo certo, mas é porque ele precisa melhorar. Ou então, se ele melhorasse, eu ia ter a minha família. E a gente começa a falar que tá fora. É como se, ao longo da vida, a gente tivesse sido educado para falar isso. Para falar que o problema está fora e não dentro. E se o problema estiver só fora, a gente está ferrado. Imagina se, de fato, todos os problemas que a gente fala que tem, fosse de fora. Hoje, eu estava com uma paciente que ela está com uma questão com... Ela trabalha, cuida de casa, cuida do marido, e agora a mãe quebrou, acho que é o fêmur, quebrou alguma coisa, a mãe é idosa e está precisando de mais atenção. E aí eu falei, imagina. E aí ela fala que ela não tem tempo para nada, mas a vida inteira ela foi assim. Então imagina se de fato toda a realidade fosse tão ruim quanto muitas vezes a gente imagina. Fosse tão caótica e sem solução quanto a gente vê. Ferrou. É melhor que seja o nosso próprio pensamento que está equivocado, porque aí pelo menos a gente tem que mudar. Senão o que a gente vai fazer? Vai mudar o mundo? Não tem como. A gente minimamente vai mudando uma coisa ou outra, mas é melhor que seja o nosso pensamento, porque aí dá para mudar. É muito mais fácil eu mudar a minha interpretação da realidade do que mudar o meu marido, do que mudar a minha mãe, do que mudar não sei quem. E aí facilita pra gente, né? E um outro problema também que a gente faz é que a gente começa a fazer coisas que fazem parte da nossa rotina, mas a função desses comportamentos é não olhar para o que está acontecendo. Trabalhar, correr, viajar, tantas outras coisas. E aí também tem aqueles comportamentos de esquiva que são explícitos, né? Beber, usar droga, sexo compulsivo e por aí vai. E aí, isso é aquela parte que eu falei para vocês de como a gente conecta duas histórias nessa teoria de forma tão rápida. A gente começa a fantasiar. Alguém vocês já viram alguém falando assim, não, tá tudo ruim, mas se Deus quiser vai melhorar. As coisas vão melhorar. E é verdade, talvez melhorem mesmo.
Mas a gente coloca isso como se magicamente, num futuro distante, vai tudo ficar bem. Ou então a gente fantasia um passado que dava tudo certo e que vai voltar a ser dessa forma. Sabe aquela pessoa que bebia e há 20 anos, quando ela bebia, dava certo, ela era minimamente funcional? Então, 20 anos depois, o alcoolismo, ele tem uma tendência a ir deteriorando a vida da pessoa. Então, é esperado que no hoje não dê certo. Só que a gente fica confortável, não sei se é essa palavra, a gente se conforta nesse passado que as coisas davam certo. E é aí que está o X da coisa. A gente começa a olhar para a nossa dor como se ela fosse uma coisa ruim. A gente começa a fazer as coisas para tentar provar que está errado, que essas emoções estão erradas. Quando a gente está triste, passando por alguma crise e começa a trabalhar mais, é uma tentativa de falar que essa emoção está errada. Mas as nossas emoções, elas provêm de uma história de vida, de uma história de interpretação de mundo. Então, se eu começo a olhar e falar que elas estão erradas, eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender o que está acontecendo. E as nossas emoções servem para isso, para falar que tem alguma coisa que precisa ser olhada. A função da emoção é nos mostrar como conviver com o ambiente. Se a gente não tivesse essa emoção, imagina, se você está andando numa rua à noite que não tem ninguém e aí você não sente medo. Estava conversando agora, né? Um piloto de Fórmula 1. Se ele parar de sentir medo quando ele vai entrar numa corrida, lascou. Ele mete o pé e esquece que tem vida, que tem família, que tem... Esquece, porque perde essa coisa que nos torna seres humanos. E aí a gente tenta não pensar, não sentir. Só que aí que é onde a gente erra, né? Porque quanto mais a gente tenta não olhar, mais aparece. Esse é um paradoxo dos seres humanos. Então, assim, beleza. Deu para ver qual que é o problema. E agora, o que a gente faz? A primeira coisa é que a gente comece a olhar para essas emoções e para essa dor como algo que nos direciona e como uma construção que só acontece a partir da realidade que a gente criou aqui dentro. Começou tudo aqui dentro. Esse medo, essa raiva, essa sensação de que eu não dou conta, ela só existe na nossa cabeça. Ela não existe na realidade externa. Se eu acreditasse que eu estava com medo, nenhum de vocês ia saber, porque só existe aqui na minha cabeça. Se a todo momento eu fico olhando e procurando referências para ver se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal, ninguém ia saber. Só eu. E quando a gente começa a entender que essa interpretação de mundo, ela nos mostra exatamente onde está a nossa dor e onde está o nosso valor, as coisas ficam diferentes. Porque aí a gente começa a ter poder para vir aqui e desmascarar essa mentira que muitas vezes a gente cria. Quem falou que não dá conta? Quem falou que não merece? Em algum momento da nossa história a gente entendeu isso. Mas isso só foi reforçado porque nós acreditamos. Porque entre essas duas orelhas, alguma coisa foi se relacionando com a realidade e falando que estava verdade. Primeiro começa com uma dúvida. Ah, mas eu acho que talvez eu não mereça ter um bom salário mesmo. Ah, talvez eu não mereça ter um bom relacionamento mesmo. Talvez eu não mereça ter um bom trabalho. E como a gente vai vivendo e olhando através disso, vai se tornando uma certeza. E aí começa a ser problemático. Então, se fosse para vocês guardarem alguma coisa, já encaminhando para o final, se fosse para vocês guardarem alguma coisa disso tudo que eu falei aqui hoje, eu queria que em algum momento vocês começassem a olhar para a dor de vocês como se fosse uma criança. Vocês já viram criança pedindo? Quando ela não consegue, ela não para, né? Imagina se o bonitinho ali tivesse com fome. Ele ia te falar que estava com fome, você ia saber. Ah, ele está com fome. Ficou claro que ele está com fome. Então, ele ia falar que estava com fome, porque a criança ela tem essa necessidade de ser ouvida. E o nosso desconforto, a nossa dor, a ansiedade, o medo, a raiva, é isso. É alguma coisa nos mostrando que tem algo que precisa ser feito. E muitas vezes a gente não sabe o quê. E tudo bem não saber o quê.
mas que a gente possa minimamente começar a entender que só vai aparecer para mim esse desconforto quando tiver algum potencial de mudança. Quando de alguma forma aqui dentro entender que dá para mudar. Porque se eu acho que não dá, que está muito fixo e definido, então já fechou, já está resolvido, não tem muito o que fazer. Porque assim, não é que é difícil olhar para o que está doendo, dá trabalho. Dá trabalho ver que não é ansiedade. Dá trabalho olhar para isso. Dá trabalho olhar para um casamento adoecido, porque eu tenho que mudar a forma que eu interpreto o mundo, e isso é trabalhoso, gente, eu sei disso. Fazer terapia é trabalhoso. E eu esqueci de me apresentar. Acabei de me dar conta disso. Eu sou Ana Luísa, né? Então mais no final me apresentando, sou Ana Luísa, sou psicóloga. Eu trabalho aqui, faço atendimentos clínicos e eu adoro isso, gente. Adoro entender como as pessoas interpretam o mundo e como há uma possibilidade de melhorar. E não é para falar que essa forma que vê o mundo está errada, porque ela é história de uma vida, de como a gente foi se construindo. Na verdade, quando eu olho para isso, é tentando achar novas formas para que a gente possa viver bem com a gente mesmo. Porque a maior parte do tempo a gente fica com a gente não fica com outra pessoa. E esse diálogo externo que a gente tem, ele é muito refletido pelo diálogo interno. Então, a proposta que a gente possa olhar para essa nossa dor é o título de um dos primeiros livros que eu li dessa parte da psicologia que eu trabalho. E esse título de um livro ele é bem interessante, porque ele sugere que a gente saia dessa mente de tentar ficar elucubrando e criando essas realidades e buscando evidências e ver como ela está certa, como isso, e possa entrar na nossa vida. Porque no final das contas, as coisas e a vida acontecem na realidade, não aqui dentro. Aqui dentro é uma forma de entender e de conhecer o mundo, mas não é a única. Então, que a gente possa minimamente compreender que tem outras formas e que talvez a gente não conheça ainda. Mas se um pouquinho a gente abrir um talvez, aí a gente consegue conhecer. Bom, agora a gente tem que ser blogueiro, né? Então, tá aí meu Instagram para quem quiser. Eu gosto de postar essas reflexões que de alguma forma me ajudam a ter uma vida mais simples e eu espero que de alguma maneira ajude vocês também. Queria deixar esses últimos minutinhos para se alguém quisesse fazer uma pergunta, um comentário, aquela coisa que fala como é, curte, compartilha, inscreve no canal. Deixar esse momento aberto para vocês. Quando alguém abre a porta para perguntar depois, libera, né? Alguma dúvida, se alguém quiser complementar alguma coisa? Vou aproveitar e dar um aviso, que então essa é a primeira desse projeto e o esperado é que seja uma vez por mês, então no final de todo mês, ou na quarta ou na quinta, vou conferir direitinho, que a gente tenha esse espaço aqui para conversar sobre isso e de alguma forma tirar esse tempo para olhar para a gente, porque é tão fácil a gente se distrair no dia a dia, né? Então a proposta é que seja esse espaço. A próxima vai ser sobre limites. Como a gente lida com essa cerquinha que a gente cria, que nos protege, mas que também nos afasta do mundo. Então, se alguém tiver interesse nesse tema, tiver dificuldade para pôr limite, para falar não, para saber falar sim, ou às vezes quer falar não, mas fala sim, quer falar sim, fala não, vai ser na próxima palestra, que vai ser no final de julho. Se ninguém quiser falar nada, acho que a gente pode fechar por aqui. Tem um lanchinho ali para quem quiser, ali fora. Só um lanchinho leve, né, que já tá de noite. Claro. Assim, eu larguei várias vezes e voltar. Aí, da última vez, eu larguei mais tempo. Aí, agora, eu fui traído, saiu da cabeça
Sinto muito. Obrigada pela coragem de vir aqui dividir isso com a gente. Quero que você entenda que pelo simples fato de ter coragem de externalizar isso, precisou de muito trabalho interno para assumir isso para você. E esse é o primeiro passo. A gente só consegue alguma mudança e algum novo caminho quando minimamente a gente entende e aceita que não está dando certo. Que você continue nesse caminho de ser verdadeira com você. Quando a gente consegue minimamente ser honesto com a gente, mesmo que doa pra caramba, e eu falo isso tanto quanto paciente da minha própria terapia quanto terapeuta, quando a gente consegue ser honesta com a gente, a vida vai se direcionando e vai ganhando um novo sentido. Então, espero que você possa ser honesta no seu caminho e se redescobrir. Agora é uma chance de encontrar qual foi a sua parte, que você não é vítima da situação. Porque se você fosse vítima, não ia ter o que fazer. Cruzar os braços, ficar por isso mesmo. E a gente não é. Temos a nossa parte. Eu espero muito que você encontre a sua e possa viver uma relação tão boa quanto a que você se permita ter. Malu, isso aqui, como